Vamos falar inicialmente das vértebras cervicais. Elas vão ter um conflito de autodesvalorização intelectual com injustiça, falta de liberdade ou de paz. Tudo que é turbulento na minha vida cai no meu pescoço. Tem a impotência, né, diante de um sentimento de escravidão. Para quem eu tenho que abaixar a minha cabeça? Que a gente já até comentou sobre isso hoje. E aí, falando especificamente da vértebra C1, que é a primeira vértebra cervical, ela vai estar aqui, né? É o Atlas, que é chamado, primeira vértebra, na base ali do crânio, ali se ligando, ela está relacionada com a língua, com a cabeça, com o cérebro, com o ouvido interno, com o ouvido médio. Todas essas partes, né, a gente já até falou no endoderma, e glândula pituitária, glândula pineal e sistema nervoso simpático. Então, é essa relação direta da primeira vértebra da coluna. Esse conflito é o conflito daqueles que percebem coisas, mas não podem falar. Veja que interessante. Primeira vértebra é aquilo que eu não posso falar, é aquilo que eu estou me sujeitando, é aquilo que eu tenho que abaixar a minha cabeça, eu me sinto escravo disso, eu não posso manifestar o que eu quero. E não tem coisa pior, né, gente? Não tem coisa pior do que você não poder falar o que você sente, falar o que você pensa, se manifestar, né? Não tem coisa pior. Então, aí, essa primeira vértebra vai estar responsável por esse tipo de conflito. E aí nós vamos olhar aqui a C1, né? Fiz aqui peguei uma imagem para ficar bem clara. Então, essa é a primeira vértebra que a gente está falando. Essa vértebra C1, ela envolve muitos sentimentos de depressão e interferências na comunicação espiritual, de alma e de alma a alma com os demais. Porque o que é o que eu sou? É a minha essência, a minha alma. Então, se eu não posso passar o meu valor, as minhas coisas que eu sinto, os meus sentimentos, quanta gente não pode nem contar seus próprios sentimentos? Ninguém compreende ela. Então, ela não consegue se expressar. E aí acontece o problema justamente nessa vértebra. Ela começa, né, numa fase ativa, a descalcificar, perder, né, tecido. E então eu preciso falar o que eu sinto. Então, esse paciente que vem com problema na vértebra C1, a gente pode fazer as terapias que forem necessárias. Mas é interessante também ela começar a ir num psicólogo, conversar com alguém, um amigo, um padre da igreja, que seja, alguém que ela confie, um pastor, seja o que for, né? Então, essa pessoa ela precisa contar o que ela sente. E não tem algo mais gostoso do mundo do que contar, né, o que a gente sente.